A paz do Senhor, crianças! Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um EBD online. Parece que foi ontem, já estamos aqui novamente já para a segunda lição. E aí, como é que vocês estão? Gostaram da primeira lição? Muito boa, não é? Muito legal. Vamos aprender mais, vamos viajar, não é isso? Nesse trimestre nós estamos com o tema Conhecendo a Viagem do Povo de Deus pelo Deserto. E deixa eu me apresentar, que eu esqueci, né? Eu sou a tia Janete, sou professora da classe de primários. Pode ser que tenha algum amiguinho aí que não me conheça. Eu deixei até um desafio para você compartilhar. Será que você compartilhou? Pode ser, né? Que tem um amiguinho. Então, meu nome é Janete, não é? Eu sou tia da classe dos primários, que é a faixa etária de 7 e 8 anos. E a gente vai hoje para a segunda lição, que é muito interessante e é uma pergunta. Quem poderá nos libertar? Quem poderá nos libertar? Vamos fazer uma oração para a gente começar já falando com o Papai do Céu. Vamos lá? Querido Papai do Céu, nós te agradecemos por mais uma lição, por poder aprender pouco mais da Tua Palavra, que possamos guardá-la em nosso coração e que possamos fazer a Tua vontade. Te agradecemos por tudo, nos abençoa neste dia, em nome de Jesus, amém! E aí, vamos pegar a nossa Bíblia, não é? Porque agora a gente vai fazer a leitura da Palavra de Deus, que vai se encontrar onde? No livro de João, no capítulo 8 e no versículo 36. Vocês lembram da memória em ação da aula passada? Foi no livro de João, não foi? No livro de João, no mesmo capítulo, no capítulo 8, só que no versículo 34. E agora hoje a gente vai para João, capítulo 8 e versículo 36, que diz assim: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Que maravilha! Vamos memorizar? Aqui a gente tem do lado, ó, bem legal para a gente memorizar. Se o Filho os libertar, de fato, vocês serão livres. João, capítulo 8, versículo 36. Mais uma vez. Se o Filho o libertar, de fato, vocês serão livres. João, capítulo 8 e o versículo 36. Mas o que quer dizer isso? Se o filho, que filho é esse? Vocês sabem de que é que estou falando? Está falando do Filho de Deus, de Jesus. Aqui a gente entende que somente Jesus pode nos livrar do pecado, porque existe a escravidão. A gente começou já a estudar e a gente viu que o povo de Deus estava escravo, não é? Lá no Egito era uma escravidão física, mas existe aquela escravidão espiritual e somente o Filho do Homem, Jesus, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, é quem pode nos libertar do pecado. Lembra o que é pecado? Que a Janete falou na outra aula. É tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala e que a gente faz que não agrada a Deus. Tudo isso é pecado. E somente o Filho de Deus é quem pode nos libertar. Se Ele nos libertar, de fato, nós seremos livres. Mas vem para cá, vamos lá para mais uma viagem de hoje, que tem como título, não é, a nossa lição, Quem poderá nos libertar? A leitura bíblica, a história completa está lá no livro de Êxodo, no capítulo 2 e do versículo do 1 ao 25. Conta toda a nossa história bíblica. Mas aí, vocês lembram que a gente ficou curioso na última aula, não foi? Para saber o que ia acontecer. Porque o povo estava escravo, não é? Do faraó, que estava sentindo com medo de perder o seu poder. Então ele escravizou o povo de Deus. Só que ele não ficou satisfeito, não é verdade? Ele foi e disse que teriam que jogar todos os recém-nascidos no rio. Que horror! E aí a gente ficou nessa parte, não foi? Mas e agora? Quem poderá nos libertar? Só que uma mãe, não é? Joquebede, ela não quis jogar, tá? O seu bebezinho. Ela não quis jogar no rio. Então, sabe o que ela fez? Ela o escondeu por 3 meses. Ela o escondeu. Só que a gente sabe que os bebês, eles crescem, na verdade. Então, ele cresceu. Esse bebê cresceu e ela não tinha mais como esconder. Ela não tinha mais como esconder. Veja como o bebê cresceu. Então, ela pegou um cestinho, ó. Pegou um cesto, tá certo? Colocou o seu bebê e colocou ele na beira
do rio, seu coração ficou triste, né? Ela ficou triste porque não queria se despedir do bebê. E Deus viu a tristeza dela e Deus estava cuidando de Joquebede e da sua família. Ela colocou ele no cestinho na beira do rio e a sua irmãzinha foi observando, foi olhando para onde ia aquele cestinho. E lá no rio, a filha de Faraó estava tomando banho e ela viu aquele cestinho. Quando ela abriu o cestinho, sabe o que era que tinha? Estava lá o bebê, ó. Aqui ele está ele no cestinho, né? E sua irmã, que observa enquanto ele vai pela beira do rio, certo? E aqui, ó, a princesa, a filha do faraó, encontra o bebê. Só que a irmã daquele bebezinho, Miriam, estava observando. E ela foi e falou para a princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher para amamentar esse bebê? Olha que ideia. E aí, ela disse que poderia, e vocês imaginam, quem será que aquela menina chamou? Claro, né, crianças? Chamou a mãe dela, chamou Joquebede, para que Joquebede pudesse amamentar, tá certo? E cuidar daquele bebê. E além do mais, ela ainda recebia um salário, isso mesmo. A princesa pagou um salário para que Joquebede, a própria mãe, tá certo, daquele bebê pudesse cuidar dele. Veja como Deus é. Então, aquele bebê passou por um tempo na casa de Joquebede, né, com sua mãe, tá certo? Só que a princesa não sabia, não é? Que ela era mãe dele, que a menina não falou. Mas aí ele cresceu, não é? E ela teve que devolver aquele bebê para a princesa. Ela teve que entregar ele quando ele chegou numa certa idade. E aqui tá ele já grandinho, vestido, né, com as roupas lá do palácio. Só que a mãe dele, ela ensinava a palavra de Deus. Ensinou para ele durante o tempo em que ela viveu com ele a palavra de Deus. E aí ele cresceu. Um certo dia, ele foi olhar o povo, não é? Que eles estavam lá, escravizados, trabalhando, e ele percebeu que aquele povo trabalhava, era duro aquele trabalho, era penoso, tá certo? E eles ainda eram brutalizados, e ele ficou com muita raiva. Ele ficou com muita raiva, inclusive, quando a princesa, não é, a filha de Faraó, deu o nome daquele menino de Moisés, que quer dizer tirado das águas. Então, Moisés, quando ele ficou adulto, ele foi, né, andar lá, passear, dar uma olhada nos trabalhadores, e ele viu quando um daqueles israelitas estavam sendo espancados, maltratados. Então, ele ficou com tanta raiva, olhou para o lado assim, não viu ninguém e matou um egípcio. Ele ficou com muita raiva, só que ele não poderia ter feito isso, não é? A gente sabe que a gente não pode tirar a vida, mesmo a gente com raiva, a gente tem que deixar a justiça que Deus faz. Mas aí ninguém estava vendo. Mas a gente pode esconder de Deus alguma coisa? A criança não pode, porque um dos atributos de Deus é a onisciência. Deus sabe de tudo. Não tem como você esconder. Você pode ir lá para o mais profundo mal, lá para o mais alto. Não tem como esconder nada de Deus. Então, Moisés teve que fugir. Porque se o faraó descobrisse, né? Quando ele descobrisse, é claro que ele ia descobrir, ele ia matar Moisés. Então Moisés teve, que fugir, foi para longe, longe do Egito. E lá onde ele estava, na cidade de Midian, um certo dia ele estava lá sentado, perto do poço, e apareceram 7 jovens para tirar água do poço, para alimentar os seus animais. Só que uns pastores chegaram lá e começaram a tirar onda, querer expulsar elas do poço. A água estava para todo mundo. Que coisa chata, não é? E eles não queriam que aquelas mulheres tirassem água. Só que Moisés veio, tá? E defendeu elas. Moisés, defendeu ela, tá certo? Elas, as 7 moças, e deu água para os seus animais, tá certo? E elas foram para casa. Quando chegou em casa, tá? Ela falou com seu pai, Jetro, que era um sacerdote lá de Midian. Falou com ele e ele disse: cadê esse moço? Cadê esse rapaz? Por que vocês não trouxeram ele? Vão lá chamar ele. Então foram lá chamar Moisés e Jetro convidou ele para jantar, tá certo? Na casa dele, tá? Jetro convidou Moisés para que Moisés jantasse lá na casa deles, e convidou também eles para
ele para morar lá com eles. Então Moisés ficou, né, morando lá na casa de Jetro com as suas 7 filhas, e com o tempo Moisés casou-se com uma de suas filhas, tá certo? E aí ele teve, ó, um filho. Tá vendo? Moisés teve um filho, tá? Casou com uma de suas filhas. Então, Deus cuidou de Moisés, não foi verdade, crianças? Em cada detalhe, para que ele se tornasse futuramente um grande líder do povo de Israel. Do mesmo cuidado e a mesma atenção que Deus cuidou de Moisés desde bebê, não foi? Desde bebezinho, Deus cuidou de Moisés. Deus cuida de mim e cuida de você também, com o mesmo amor, com a mesma atenção, com o mesmo carinho, porque o mesmo Deus que fez um milagre, que cuidou de Moisés naquele tempo, é o mesmo Deus, porque o nosso Deus não muda, certo? É o mesmo Deus, ele cuida de mim e cuida de ti no mesmo cuidado, com a mesma atenção. E Deus estava preparando um futuro para Moisés. Ele se tornaria um grande líder, ia enfrentar o faraó para libertar o povo da escravidão do Egito. Era ele quem futuramente, tá certo, irá liderar aquele povo, tirar aquele povo da escravidão para fora do Egito. Por isso aqui, ó, o nosso título de hoje, quem poderá nos libertar daquela escravidão? Quem irá libertar é Moisés, que Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito, daquela escravidão física. Mas só quem pode nos libertar, não é, da escravidão espiritual é Jesus, tá certo? Não esqueça, somente Ele. E aí a gente tá começando agora, né? Muitas aventuras vão vir por aí. O que é que Moisés vai enfrentar? Você tá curioso em saber? Eu tô curiosa. Então você não pode faltar à próxima aula, tá certo? Venha pra gente aprender mais ainda da palavra de Deus, tá bom? Fiquem na paz, um beijo para vocês. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.